Senhor, e muito digno de louvor. Declare: na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo.
expresse a sua adoração, não fique parado, não fique mudo. Você não depende da música, do que é tocado aqui nesse altar. Você já possui o céu dentro de você, o Espírito Santo está em você. Nós temos uma melodia de Senhor e adoramos, adoramos, adoramos ao único que é Deus, ao único que é Deus, a ti somente. Nós vamos continuar a adorar o Senhor. Mas antes eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4.
versículo 17 a 19. Esse é um texto que nós vamos orar. Versículo 17 diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperar a vista, ou seja, e trazer recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Nós somos herdeiros desse Espírito que Jesus abriu na sinagoga e leu Isaías. Eu e você somos herdeiros desse Espírito. Ele é quem nos capacita, Ele é a sabedoria, Ele é a ciência de toda palavra, Ele é a revelação, Ele é a interpretação, Ele é tudo para que neste momento eu e você, e fora dele, possamos estar cheios dessa plenitude da glória do Senhor. Então nós herdamos o Espírito Santo. Se herdamos o Espírito Santo, é dele, através dele em nossas vidas, que vai fluir rios de águas vivas do nosso interior. Eu sei que para chegarmos aqui hoje foi luta, foi guerra, mas nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e chegamos aqui. Se chegamos aqui, nós vamos dar o melhor para o Senhor e render graças, ou seja, cantar aleluia, louvar o Senhor, aleluia, graças te damos, Senhor, por tua fidelidade. Para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, foi necessário cumprirmos um princípio desta casa. Fizemos uma inscrição, ou seja, ninguém nos obrigou a estar aqui nessa noite. Obrigou? Não. Voluntariamente eu me dispus e coloquei o meu nome e me inscrevi para que quando eu chegasse aqui, meu nome já esteja no leitor e eu pudesse adentrar esse lugar. Então eu convido vocês, só mais um louvor para o Senhor. Nós fomos convidados, nós vamos fazer o melhor para o Senhor. O Senhor não precisa desse lugar abarrotado de pessoas. Tudo que o Senhor quer é um coração que adore Ele, que verbalize cânticos, que chegue ao trono e Ele olhe para o Filho e se alegre com o júbilo que sai desse lugar. E eu sei que aqui tem muitos adoradores e que nada pode impedir essa adoração nossa para o Senhor. Nada pode impedir. Nós somos, vou dizer o que o Espírito disse, lenha seca diante do altar, que faz com que as chamas do fogo subam. Nós não somos lenha verde só faz fumaça, mas a lenha seca ela queima, ela faz fogo. E nós vamos entoar esse cântico para o Senhor. Ele merece. Nos proporcionou uma semana abençoadíssima. Nos poupou de coisas que nem eu e você temos a dimensão de quantos livramentos nós tivemos essa semana. Quantas ordens foram dadas a nosso respeito. De anjos que subiram e desceram, que estiveram à nossa frente, que guerrearam guerras que nem você poderia suportar, que repreendeu e paralisou o mal,
morte súbita, acidente, desastres, roubo, doenças. Então nós chegamos numa noite que o mínimo que eu e você podemos fazer é rasgar o coração diante do Senhor e louvar Ele com toda a intensidade do nosso ser. Adorar o único Deus, que em primeiro lugar é o reino. As demais coisas nos serão acrescentadas, sim. Por isso eu convido você a adorar o Senhor hoje numa intensidade que você nunca adorou. Rasgar o coração numa dimensão que vai haver as maiores libertações, porque o Senhor habita no meio dos louvores. E a adoração é uma das maiores armas de guerra. O inferno não quer que nós venhamos adorar o Senhor. Deus me falou uma palavra hoje. Você sabe qual é a maior resistência que Satanás faz para comigo e com você? Que ele não quer que isso aconteça. É que eu verbalize ou que eu confesse que o Senhor é Deus. Ele não quer que eu e você verbalize louvores para o Senhor, entoando ao único Deus. É por isso que há tanta resistência no reino do Espírito. Mas sobre a atmosfera da nossa mente hoje, eu chamo a existência, o poder do sangue, para que blinde e neutralize qualquer interferência do maligno. Que saia da nossa presença toda preocupação, todo medo, toda angústia, toda insegurança. Que o Senhor repreenda o nosso inimigo nessa hora. Porque nós vamos subir e vamos entrar na sala do trono. Eu não sei se você se vê assim, mas presta atenção, Jó capítulo 1, quando os anjos foram se apresentar diante do Senhor, o inimigo foi também. E ele foi como acusador. Então, eu creio e proclamo no nome de Jesus que toda sentença contrária a nós cai por terra, porque o Senhor vai nos ver diante do trono como adorador, e Satanás não vai ter do que nos acusar. Então vamos subir. Que toda letargia, toda apatia caia por terra. Nós estamos numa noite mais profética, mais excelente que eu e você pode imaginar, porque é noite de Shabat, a viração do dia, em que o Senhor vem se encontrar conosco nesse lugar. Não sejamos como Adão, que quando o Senhor veio, na expectativa, como ele vinha diariamente na viração do dia se encontrar para se relacionar com Adão, um dia ele faz uma pergunta, porque ele não encontrou mais Adão na posição de adorador, e ele faz uma pergunta: Adão, onde tu estás? Não vamos nos esconder nesse momento. E se vamos estar escondidos, estaremos no esconderijo do Altíssimo, mas não por trás de moitas, devido a certas consequências, seja do passado, desse futuro, do presente ou do futuro. Não vamos nos esconder. Essa é a hora que nós temos que fazer o mar se abrir. A minha adoração, Deus colocou já um cajado na nossa mão, o Espírito nos falou aqui. Então vamos adorar. O que vinha aqui para frente agora da palavra, que o Espírito nos ministrar, vai ser para nos exortar,
para nos edificar. Mas esse momento ímpar é para a gente rasgar diante do trono. O novo e vivo caminho já está aberto, porque o sangue de Jesus já abriu esse caminho. Já não há mais véu de separação. É um novo e vivo caminho. Eu posso, você pode, nós temos uma aliança de entrar na sala do trono, prostrar diante do Senhor, adorar o único Deus, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que existe, assim como eu e você, feita a imagem e semelhança. Que possamos voltar a essa origem, que lá no Éden, pela desobediência de Adão, se perdeu. Por isso que há tanta resistência nesse momento para se adorar. É em nós, no reino do Espírito. Mas eu creio que a nossa adoração nessa noite vai fazer o céu descer a esse lugar, para romper com estruturas que ainda porventura existem em nossas vidas. Ou seja, eu creio que ainda existem estruturas religiosas, né? Timidez. Nós viemos numa noite maravilhosa, maravilhosa. E eu gostaria de chamar os meus irmãos a unir a voz com a minha, e a nossa esteja totalmente unida aos querubins, aos serafins, aos anciãos, aos 4 seres viventes, que a própria palavra diz que de dia e de noite eles não cessam de adorar o Senhor, entoando o cântico de uma adoração: santo, santo, santo és tu, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que és e que hás de vir. Que esse seja um cântico nos nossos lábios. Não permita que o acusador, aquele que veio para matar, roubar e destruir, roube esse momento que é do Senhor, nos dado como uma oportunidade de adorá-lo. Seja extravagante nesse momento na sua adoração. E é o que Deus falou comigo. E há algumas coisas mais que eu estou preparando, o material que Deus está me dando. E eu trouxe uns versículos que vai somar com o tema que está aqui. Vocês lembram que no início eu disse que a maior ira de Satanás, ou o maior objetivo dele, além de matar, roubar e destruir, é fazer com que a gente não verbalize, não confesse os erros, ou confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Porque ele sabe que na hora que eu confesso que Jesus é o Senhor e Salvador, certamente eu entro numa aliança com Deus. Certamente eu passo a ser herdeiro e co-herdeiro do reino. Certamente as trevas já não têm mais domínio, e quem passa a governar é o Pai das luzes. Eu passo a ter identidade. Eu passo a ser chamado de filho, príncipe, embaixador. Olha quanta coisa boa. Não é assim? Nós somos tudo isso. E muito mais em Cristo. Mais do que vencedores. E eu estava orando essa semana e Deus me fez voltar a Gênesis no capítulo 3, versículo 9. Antes de eu ler, eu queria apenas fazer um comentário de algo que eu assisti. É tão sério essa questão de você confessar. É muito sério isso. Isso é uma das leis do reino.
confessar. E eu assisti algo que eu não sei se é em memória, ou é para trazer a consciência de milhares de americanos que estão ali para o lado do Egito, do Cairo, aquele meio do mundo ali onde tem onde 80, 90 e poucos por cento é muçulmano. E um palestrante americano foi convidado para ir ao Cairo. E ele deu uma palestra. Só que ele era cristão. E nisso, ele foi forçado a dizer algo que iria realmente trazer um conflito muito grande. Estava sendo televisionado para 45 países. E ele vai justamente dizer que Jesus Cristo é Deus. E Ele é a única porta de salvação. Olha, nisso, ele foi simplesmente, antes de sair para o local de destino, ele foi sequestrado. E ele foi torturado, porque haviam 45 países daquela região que ouviu aquilo. E o que é que eles queriam, os sequestradores? É que ele confessasse no vídeo, caso contrário ele ia ser decapitado, né? Degolado. Que ele confessasse que Jesus Cristo não é Deus. Olha só, na mesma hora Deus me chamou a atenção, presta atenção. Essa é uma das leis do reino. Se com a tua boca confessares. Não é assim? E no teu coração crer. Nós vamos ler esse versículo. Isso me chamou muita atenção. Por que é que muitas vezes nós estamos num culto de celebração, em que a maior alegria do coração do Senhor é ver vidas sendo entregues a Ele, confessando o nome dEle, para que Ele tire por direito legal, porque se tu me confessares diante dos homens, eu te confessarei diante do Pai. É assim? Se você confessar, e nessa hora eu percebo, eu comentava com a Evani, a maior dificuldade dentro de um culto, não sei se é dificuldade, essa é bem a palavra, mas o que é que acontece na hora que alguém está ministrando, que faz um apelo? Se você veio pela primeira vez, não é assim? Se você ainda não tem uma aliança com o Senhor, levante sua mão, vou orar por você, vem aqui na frente. Mas é necessário fazer o quê? Fazer o quê? Confessar que Jesus, o Verbo, que se fez carne e sangue habitou entre nós, o Filho do Deus vivo. Mas tem que confessar. Porque o que mais o nosso inimigo quer é que a gente mantenha segredos. Mas a gente mantém segredos de Deus? Para com Deus? Não mantém. Deus vê todas as coisas? Sabe todas as coisas? Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Vai na mente, esquadrinha coração. É assim ou não? Tem escapatória? Então Ele manda que a gente confesse. Bem, se eu não tenho, no momento não é, o irmão não tem maturidade suficiente para me ouvir, eu vou diante de Deus, confesso diante de Deus, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Temos as lideranças, os apóstolos desse lugar, apóstolo Rivanda, apóstolo Bezerra, que são os líderes espirituais das nossas vidas, é assim? Vai preparar esse momento. Mas sabe por que há muitos feridos e doentes
porque não se confessa mais pecado. E o nosso inimigo, ele é perito em dividir esse negócio. Já vê aquele negócio de varra a casa, bota o tapete, a sujeira debaixo do tapete? Alguém já fez isso? Eu já fiz isso, lá em casa. Bota a sujeira debaixo do tapete. Mas nada que está oculto ficará oculto. Um dia virá a luz. Nós já estamos há 33 anos de casado, né? 33. E eu procuro sempre me policiar nisso. Aí, semana retrasada, eu tive outro sonho. Era como se eu tivesse praticado algo terrível, como um adultério. Mas eu não via nada acontecer. Mas dentro de mim, eu sentia isso. E eu acordei e disse, foi um sonho. Meu Deus, que coisa terrível. Fui atender um cliente. Quando cheguei lá, olha a coisa, as coisas de Deus. Ele disse, mas Kleber, eu tive um sonho tão interessante. Porque, rapaz, eu tive um também. Ele contou o sonho dele, eu contei o meu. Quando eu contei o meu, ele disse, esse sonho é para mim. Eu digo, sério, meu irmão? Ele disse, sério, eu estou pelo um fio. Eu disse, então, confessa agora, porque a carne, ela não se converte. Confessa, meu irmão. Ele disse, Kleber, está acontecendo isso e isso. Você sabe que no ramo que a gente trabalha hoje e tal, foi dizendo tudinho. Claro, depois a gente orou. Confessou. Tirou da mão de Satanás o trunfo ou não? Tirou. Quando eu confesso, ou estou diante da congregação, alguém está aqui pela primeira vez? Sim, levanta a mão, meu irmão, vem aqui, eu quero orar por você. Você recebe, você confessa que Jesus, sim, porque na hora que eu estou dizendo sim, e eu estou confessando Jesus como meu Senhor, eu estou saindo dos calabouços do inferno, das prisões, literalmente. Eu estou confessando e estou alcançando misericórdia de Deus. A mim e a você não cabe julgar, porque só há um juiz. E com a medida que tu julgar, serás julgado. Amém, queridos? Foi o que Deus veio ministrando ao meu coração. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 9. Vou ler com vocês. Se puder colocar no telão, coloca também. Porque o tema é esse. Adão, aonde tu estás? Kleber, aonde tu estás? Diga seu nome. Eu vou ler do versículo 8. Versículo 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao Senhor, deixa eu colocar uma lupinha aqui para melhorar. Agradável. Quando a mulher observou que a árvore era realmente, parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável, para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente a comeu. Isso aqui vai falando do pecado, tá? Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram-se
folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estais? Onde estais? Pergunta você aqui. Amém. Onde estais? Faça essa pergunta a você. Diga o seu nome, diga onde estais. Hein? Onde estais? Foi a pergunta que Deus fez a Adão. Onde estais? Onde Adão estava? Aonde Adão estava? Por trás de uma moita, com umas folhas que ele fez para cobrir o quê? A nudez. Porque estava em pecado. Já tinha adulterado. Literalmente. O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por esta razão me escondi. O pecado, isso aqui é algo que eu escrevi. O pecado faz com que o homem se denuncie e se esconda. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me desse por auxiliadora. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Pronto, vou ficar aqui. Ele poderia ter confessado, né? Senhor, eu comi do fruto. Mas a primeira coisa que ele fez foi o quê? A síndrome de Lúcifer, o acusador. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi ela que me fez pecar. Entenderam isso? No Éden, era hábito de Deus passear e se alegrar com Adão e Eva. Um dia eles faltaram a esse encontro. Foi terrível, não? Você acha que Deus já não sabia? Claro que sabia. Claro que sabia. A causa, pecado. Mesmo sabendo Deus, perguntou: Adão, aonde estás? Me escondi, pecado. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo. Pecado provoca medo? Sim. Distancia do Senhor? Sim. Eu fico observando umas coisas que já aconteceram conosco. Todas as vezes que nos ferimos ou cometemos algum pecado, qual é a tendência? Qual é a tendência? Se afastar. Não vou mais para a igreja. Não quero mais ir para a igreja. Não vou mais para a igreja. Não vou. Não é assim? Não vou mais ler a Bíblia. Não quero mais ler a palavra. Não quero mais orar. É não. Isso é a consequência do erro. Aí faz com que nós, não é assim? Se afaste. Mas Deus continua vindo ao nosso encontro ou não? Vem ou não vem? Vem. Vem. Sabe por quê? Porque nós marcamos um encontro com Ele e Ele vai continuar vindo. E vai continuar a perguntar: Kleber, onde tu estás? Aonde tu estás? Elias, aonde tu estás, Elias? Ah, Senhor, eu estou aqui dentro da caverna.
quem foi que te mandou ir para a caverna, Elias? Não, porque eu tive medo. Medo, Elias? Por isso que muitos, eles vão tomando certas decisões que vão ficando cada vez mais por trás de moitas. Entendem isso? E essas moitas vão levando a medo, o medo vai levando a consequência de um abismo puxando outro abismo. E para voltar, só se for uma coisa de uma intervenção sobrenatural. Eu vi um testemunho essa semana de uma moça que era artista, que era bem famosa, que se converteu e agora voltou para o mundo. Assim eu soube. A Bíblia diz que volta com reforço ou não volta? 7 demônios mais, porque ele passa em derredor, a casa está limpa, ele, opa, é aqui. Por isso que nós temos que ser maduros, confessar, cumprir as leis do reino, para que o inimigo não encontre brecha. E isso pode ser comigo, com você, com profetas, mestres, quem for. Porque o nosso inimigo é cruel, ele não poupa ninguém. Se encontrar uma ferida na alma, ele vai fazer de tudo para trazer alguém, alimenta essa ferida ao ponto de que lhe tira do propósito, literalmente, do encontro no jardim com o Senhor. Mas tirando. E é o que mais ele tem feito ultimamente. Tirando os filhos de Deus desse relacionamento, desse encontro. Terrível. Terrível. Acautelai-vos, porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos que nós temos que estar vigiando. Vigiando. Sabe uma das coisas que eu percebi? Que quando porventura a mulher está ferida, vou colocar o homem, vou inverter, o homem está ferido. E ele começa a vomitar as amarguras, as rejeições e etc. E se a mulher não discerne naquele momento do que está acontecendo, ela vai alimentar ou não vai? É verdade, você tem razão, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. E nessa verdade, daqui a pouco o inimigo alcançou o objetivo e tira os dois do propósito. Literalmente. Porque alguma coisa não foi confessada. Mas quando você confessa, alcança misericórdia. Amém? Está dando para entender ou não? Está dando para entender? Glória a Deus. Vamos caminhar um pouco mais. Romanos 10. Amém? Vou ler aqui nessa versão. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. É essa palavra. Se com tua boca, o que é que diz? Confessares o quê? Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, quando eu confesso, certamente serei salvo daquela situação. Pode já ter uma sentença emitida, mas Deus haverá de nos salvar. Será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, conforme diz a Escritura. Confessa, era tudo que Deus queria que Adão fizesse. Aonde tu estás, Adão? Aonde tu estás, Adão? Senhor, eu comi do fruto.
Certamente que o Senhor disse que eu não comesse, eu desobedeci, pequei e estou nu. O que é que Adão disse? Eu estou aqui, por detrás da moita, nu. Quem disse que tu estava nu? Bem, a mulher que tu me destes. Está vendo o acusador como se apresenta? Sejamos vigilantes. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Para que não fique só nas minhas palavras. Amém? Vou ler nessa versão. Portanto, confessai vossos. A Bíblia está dizendo que a gente deve confessar os nossos pecados. Uns aos. E o quê? E orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração e os céus derramaram a chuva. Confessar os nossos pecados. Foi o que Deus disse para mim, confesse. Tem coisas que é entre mim e o Senhor, ou não é? Tem coisas que é entre nós e Deus. Senhor, está aqui, pequei. O que é que Davi fazia? Pequei, Senhor. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Ele deixava de confessar pecado? Porque no dia que ele não confessou, que ele não verbalizou, o que aconteceu? A Bíblia diz que até os ossos dele adoeceram. Você sabia que tem muitos daqui para frente que vão ser curados só porque vão confessar que há muita enfermidade no nosso meio, porque há muito pecado não confessado. O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, sua salvação? Quando eu casei com a Evani, os 9 primeiros anos do meu casamento foram dias de trevas. Ela disse hoje para mim, eu não sei como suportei. De glória a Deus, você suportou. Foi o Espírito dando. Porque eu era um homem prostituto. Eu adulterei muitas vezes. Muitas vezes. Mas um dia, nesse encontro com o Senhor, Ele me levou para o jardim. E foi me mostrar a beleza do jardim. E disse para mim, filho, desse fruto não coma mais, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E tem sido longos anos de restaurações, transformações no nosso meio. Hoje, pela alma e a personalidade restaurada dela, tem coisas que a gente confessa um ao outro. Confesso. Tem coisas que eu falo com Deus para que não fira. E eu oro todo dia. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. E se faz necessário que haja perdão entre um e o outro, haja perdão. Porque isso vai fortalecendo. Entenderam isso? Deus está curando nessa noite. Marta e Maria. Uma era adoradora, preste atenção nisso. A outra, bem intencionada.
Deus procura pessoas com quem possa ter intimidade. Ter intimidade com Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Noé, onde estás? Estou pronto. Abraão, onde estás? Eis-me aqui. Moisés, onde estás? Manda outro. Josué, onde estás? Estou pronto. Gideão, onde estás? Sou pequeno demais. Elias, onde estás? Me escondi. Samuel, Samuel, fala, Senhor, que teu servo te ouve. Maria, onde estás? Eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim conforme o teu querer. Mateus, Pedro, João, Filipe, Bartolomeu, Tiago, vem e segue-me. Largaram tudo e seguiram o Senhor. Jovem rico, segue-me. Não posso. Como foi o teu chamado? Qual foi tua resposta? Confessa. Todos esses homens aqui, essas mulheres, elas confessaram algo. Não posso. O outro diz, eis-me aqui. O outro diz, estou pronto. O outro diz, me escondi. O outro diz, fala que teu servo te ouve. Outros largaram tudo. Outros dizem, não posso. Você pode ter desculpa, a desculpa que tiver, a melhor saída, ou a melhor saída, nunca jamais irá convencer a Deus da sua razão. Nunca. Enquanto você não obedecer à razão dele, sua infidelidade foi causada pela sua surdez, pelo seu descaso, pelas suas desculpas e pelas suas razões. Não se esconda. Não se esconda. Não se esconda. Confesse, deixe, alcance misericórdia, porque Deus é fiel. Uma coisa tão forte como o pecado, uma coisa tão forte como o pecado, é o fato de deixarmos as coisas importantes por causa das coisas primordiais. O que Marta fazia era importante, o que Maria fazia era primordial. Intimidade com Deus, dessa intimidade vai depender todas as demais coisas. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino e a sua, e todas estas coisas vos serão. Mateus 6,33. Busque as leis do reino. Busque, irmãos. Deus tem falado isso para mim. Filho, preste atenção nas leis do reino. Uma coisa que o Senhor tem ministrado no meu coração: quem é seu próximo? Quem é seu... Está me perguntando, quem é seu próximo? Quem é seu próximo? Quem é seu próximo? Amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Eu tenho mergulhado nesse negócio, porque vai haver um grande avivamento, a começar de dentro para fora em nós, numa transformação de caráter tão grande, mas tão grande, que nós não vamos em nenhum momento ter nenhum resquício para que o inimigo nos acuse. Nós vamos ser livres para confessar. Eu não tolero o irmão, eu não tolero a irmã. Eu tenho raiva, ó fulano, ó. Vai acabar com isso. Vai acabar com isso. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Aquele dia você me abordou lá não vou entrar nos detalhes, lá no estacionamento. Você não sabe, aquilo para mim foi uma grande libertação. Ele me confessou algo. Mas para mim, puxa vida, Jesus, que coisa. Foi para outra dimensão. Foi para outro nível de entendimento. Está voando. E vai voar mais, viu? Já, você vai voar mais. Porque cada vez que você confessa, o Espírito Santo se agrada disso. E Satanás perde força. Não tenha medo, não.
que é ter intimidade com Deus? E o que não é intimidade? Primeiro, intimidade não se caracteriza por aquilo que eu faço. Presta atenção. Em Lucas 10:40, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Marta representa as pessoas que precisam mostrar que fazem para se sentirem valorizadas e que se tornaram íntimas de alguém. Posso fazer boas obras, dar esmolas, ir à igreja, cantar, dançar. Isso significa que sou íntimo de Deus? Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Isso é serviço. Em teu nome não expulsamos demônios, outro serviço. E não realizamos muitos milagres, mais serviço. Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, você que pratica o mal. É sério isso? Afaste de mim. Você não confessa. Quem é você? Você usa meu nome. Você não tem relacionamento comigo. Entenderam isso? Lucas 10:40. Segundo, a intimidade não se caracteriza pelo fato de termos recebido Jesus Cristo. Lucas 10, capítulo 38. Marta recebeu em sua casa, a campainha soou, Marta abriu a porta, recebeu Jesus e o acomodou na sala. Ligou a televisão, sinta-se à vontade. Daqui a pouco termino o serviço e te dou atenção. Além do mais, tentou tirar sua irmã da companhia de Jesus, se sentiu ofendida, abandonada, sem reconhecimento. Um falso adorador sempre tentará arrastar alguém consigo. Fuja! Intimidade é receber Jesus e desfrutar da sua companhia. Depois você lê Lucas versículo 42, do capítulo 10. É a melhor parte. Quando essas pessoas que chegam dessa forma, que estão nesse rancor, saia. Ou seja, aquele que vai dizer: meu irmão, confessa isso diante do Senhor. Confessa essa amargura, sai desse negócio. Porque foi tudo que Marta queria, que Maria saísse desse propósito. Amém? Glória a Deus. O que é intimidade? Constância e repetição. Depois você vê Lucas 10, capítulo 39. Ficou sentado aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. O que é intimidade? Ouvir e corresponder. A melhor parte, qual é? Receber revelações. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Anote aí Amós 3:7. Ter intimidade com Deus não é desempenhar muito serviço, não é fazer muito trabalho para Deus. Ter intimidade com o Senhor não é recebê-lo no coração e pronto. Ter intimidade com Deus também não é ao ativismo desenfreado, não. Ter intimidade com Deus é você estacionar na presença dEle. Ter intimidade com Deus é você ouvir a palavra dEle, é você confessar os seus pecados, é você obedecer, se arrepender, ser humilde, amar uns aos outros. Ter intimidade com Deus é amor. Ter intimidade com Deus é você receber revelações de Deus e conhecer as coisas grandes e ocultas de Deus. Até o dia de hoje, acredite, o Pai está procurando por filhos e filhas com as mesmas qualidades vistas na vida de Maria, uma amiga de Deus, uma pessoa íntima dele, que se tornou verdadeira adoradora. Amém? Tem alguém disponível para começar a confessar pecado? Eu acho que não tem não, né? Um amém saiu dali, um amém daqui. Glória a Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para
não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Por que culpará Deus pela culpa do homem? Nesse mesmo documentário que eu assisti, o homem, juntamente com sua esposa, estão saindo. Eu deduzi que eles vinham de alguma congregação. E ele sofre um acidente. O carro vira. A esposa está grávida. Ela perde o bebê. E no hospital, enquanto ele falava com ela, ela muito magoada, ela dizia assim: eu não quero mais saber de Deus. E ele ficava olhando para ela, respeitou aquele momento de dor, não alimentou. E muitas vezes, a primeira coisa que os filhos de Deus fazem é isso. Peca e atribui a culpa a Deus. Se tem do que se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados. Se nós temos do que nos queixarmos, nos queixamos dos nossos próprios pecados. Entendem por que há muitos entre nós doentes e feridos? Chegou o tempo de confessar. Nós vamos ter cultos extraordinários aqui, em que o Espírito vai convocar a igreja para confessar seus pecados. Vai vir diante do altar, vai chorar, vai gemer, vai gritar. Porque enquanto eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia de Deus. Muitos estão ainda hoje em leitos, que Deus está dando a oportunidade para confessar, arrepender e alcançar o perdão. Deus dá aquela oportunidade dias e dias e dias e dias e dias e dias numa UTI. Evane é testemunha de algo que aconteceu com uma pessoa minha, muito ligada a mim. Dias e dias, para que aquela pessoa, ela se quebrante e confesse. Aqueles dois, a Bíblia já diz, 2 ladrões, um foi humilde e confessou: Senhor, ainda, não é assim? Lembra-te de mim. O Senhor disse: ainda hoje. E o outro, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, ficou lá murmurando. O outro confessou: olha, Senhor, lembra de mim. Tu és o Filho do Deus vivo, lembra de mim, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Nós somos pecadores, Tu estás aqui, nada Tu fizesse para estar aqui, nós sim. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, acordem, porque há muitos no meio de nós que dormem, porque tem pecado que não está sendo confessado. Há muita ira, ódio, inveja, ciúme, competição, soberba, arrogância, mentira, idolatria. Isso enfraquece qualquer ser humano, adoece e morre. Vou concluir. Entenderam isso? Não estou exortando ninguém em nome de Jesus. Eu estou falando de as leis do reino. As leis do reino. Algo que Deus está trazendo à nossa consciência. Para que ainda hoje a gente tire da mão de Satanás esses trunfos. Tire esses trunfos da mão do inimigo. Tire esses trunfos.
Ah, eu tenho uma ira contra meu pai e minha mãe. Tira esse trunfo, confessa isso diante do Senhor. Confessa, confessa, confessa. Deus é amor. E porque Deus ele nos amou, o propósito de Deus na cruz foi consumado. Amém. Fique de pé, nós vamos orar. Gostaria que os meninos subissem. Confesse. Confesse. Em nome de Jesus, confesse os pecados. Eu tenho orado isso todo dia. Que o Espírito traga à minha memória as coisas que ainda me são ocultas e escondidas, para que eu alcance essa misericórdia. Se for para confessar no coletivo, eu confesso. Se for para confessar no individual, eu confesso. Se for para confessar no secreto com o Pai, eu confesso. Agora, eu só não posso ficar com isso oculto, porque o pecado mata. Adão, onde tu estás? Adão, onde tu... Não se esconda. Na mesma intensidade que foi violento para pecar, seja violento também para destruir o pecado. Porque o pior de tudo isso é que muitos são atingidos, que isso é como um fogo de monturo, né? Ele vai queimando por baixo e vai atingindo, atinge você, atinge a mãe, atinge o pai, atinge o filho, parece uma coisa hereditária. Mas farei menção até a décima geração, né? Daqueles que confessam e se arrependem dos pecados. Entenderam isso? Até a 10ª geração. É terrível. Quantas vezes nós pudemos ajudar e não ajudamos, Senhor? Não fizemos diferença. Quantas vezes tivemos a oportunidade de abençoar ou de levar uma palavra e não fomos, Senhor? Quantas vezes deixamos de glorificar o Senhor, no mínimo que seja, através de um mínimo de um testemunho? Perdão, Senhor. Perdão. Perdão pelas vezes que nós fomos irreverentes contigo. Perdão pelas vezes que nós murmuramos. Perdão pelos nossos filhos. Perdão pelos netos, pelos genros, pelas noras, sogros, sogra. Perdão pela nossa casa, nossa parentela. Perdão, Senhor. Às vezes que não exercemos amor para com os nossos apóstolos. Perdão porque muitas vezes nós os deixamos só. Perdão porque muitas vezes o Senhor nos chamou para ficar à frente de uma escudaria e nós os abandonamos, como muitos estão abandonando. Perdão, Senhor. Perdão pelas vezes que nós passamos bem próximo do outro e muitas vezes nós nem exercemos, nem verbalizamos a paz para o irmão. Perdão, Senhor, como fizemos descaso para com Orfa e a viúva. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, eu te peço perdão. Diante dessa palavra, cura hoje a nossa alma das enfermidades. Cura hoje, Senhor, a nossa alma das doenças por consequência dos pecados. Quantas doenças por falta de confessarmos nossos pecados, mas hoje, diante do que nós vomitamos, cura a nossa alma, cura a nossa casa, o seio da nossa família. Oh, Senhor, te pedimos perdão. Tenha misericórdia de nós. Se voltasses hoje, certamente, Senhor, muitos não subiriam. Perdão, Pai.
Eu peço perdão pelas vezes que eu feri a minha esposa, minhas filhas, meus irmãos em Cristo, os meus pastores. Eu te peço perdão, Senhor, pelas vezes que eu fui arrogante. Nós não temos nada, tudo emana de Ti. Perdão, Jesus de Nazaré. Mediante os cabelos dos Teus pés nos prostramos para pedir perdão a Ti. Muitas vezes fazemos descaso do Teu sacrifício. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Visita-nos nessa noite. Que Teu Espírito nos revele as coisas que ainda tem oculta e escondida. Não permita, Senhor, que o inimigo venha triunfar. Mas sim, uma porção extra da Tua misericórdia triunfe sobre todo juízo do mal. Quantas divisões, Senhor, quantas separações, quantos divórcios, quantos adultérios, quanta prostituição, só porque não confessamos, tivemos medo e nos escondemos, foi pior, Senhor. Mas Tu és tão misericordioso que quando Tu chamasse Adão e Eva, o Senhor os vestiu com vestimentas de misericórdia, mas a consequência foi terrível. Eles perderam a comunhão no jardim, Senhor. Hoje, Senhor, nós queremos voltar a esse jardim da adoração, da contemplação, do relacionamento, da confissão. Em Teu nome, Senhor, nós queremos voltar ao jardim da adoração. Quando o Senhor chegar, nós já estaremos lá, não mais escondidos, mas prontos para nos relacionar contigo. Oh, Senhor, vem nessa noite nas áreas que a gente ainda não tem possibilidade de vencer, mas Teu Espírito sim fortalece essas áreas de nossa vida. Fortalece, Senhor, que Teu Espírito entre em operação e tome o controle agora, que destampe e remova todo espírito contrário de orgulho, que diz: eu não preciso me arrepender, eu não preciso confessar pecado. Sim, louco, porque ainda hoje pedirão tua alma o que Tu tens para dar. Confessamos sim, Senhor, diante de Ti. Para quem nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Tenha misericórdia, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nós estamos debaixo da Tua potente mão nos humilhando. Eu sei que está havendo muita cura, muita libertação, muitas cadeias estão se rompendo. Muitos grilhões, muitas amarras do inferno, muitas cadeias estão se abrindo, porque você está confessando aquilo que o inimigo achava que você não teria força nunca para confessar. Mas os anjos estão recolhendo a confissão e estão levando para o trono. Satanás está sendo derrotado. Ah, se pudesses ver agora o teu inimigo prostrado. Ah, se pudesses ver, porque a tua atitude de humildade, de confessar que tu não tens capacidade, mas eu tenho. Te fortaleço, te ajudo. O Senhor está interrompendo maldições de gerações, porque você está confessando.
seu pai foi idólatra, tua mãe foi feiticeira, mas tu estás dizendo: Pai, oh Pai, tem misericórdia de mim. Ah, que vontade. O sangue de Jesus é suficiente nessa noite para apagar. O Senhor lança no mar do esquecimento. Está sendo lançado, irmão, no mar do esquecimento. Não leve mais essa acusação do maligno. Seja livre. Se relacione bem. Ame. Que saudade de ouvir tua voz. Seja livre. Aumenta descer. Seja livre. Ah, que amor tão grande que nos constrange, Senhor. Tudo que o Senhor quer, somente isso. É que nós reconhecemos diante de Ti que somos pecadores. Da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade. Receba o perdão. De andar contigo. O Senhor libera perdão. Pelo jardim. Vai, não peques mais. Na viração do dia. Pegarei. Há um concerto muito grande nesse lugar. E voar. Faz de novo tua aliança com o Senhor. Confessa de novo que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. Voltamos ao jardim. De dizer a ti tudo que aprendi. Obrigado, Senhor. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Receba o perdão. Receba cura, libertação. Deus está sarando a sua casa. Deus está sarando a minha casa, a nossa família. Está curando de doenças hereditárias, porque nós estamos confessando nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, nossas iniquidades. Nós estamos confessando. Receba, tome posse. Tome posse. Peça sinais nessa noite. O Senhor está libertando a alma. Satanás esfacelou tua alma, mas o Senhor hoje liberta ela dos calabouços. Tua mente. Receba o ruache do Espírito, o refrigério. Hoje um orvalho desce do céu sobre mim e você. Essa paz é o sinal do perdão. Obrigado, Senhor. Toda honra e toda glória eu transfiro para Ti. Voltaremos para casa. Oh, Pai, que noite. Leves, libertos. Obrigado. Quantas vezes for necessário, nós estaremos confessando diante de Ti. Quantas vezes for necessário. E Yahvé te abençoe e te guarde, irmão querido. Que teve Ele misericórdia de novo sobre nossas vidas. E o Senhor que nos assiste do seu trono e se agrada desse momento em que nos arrependemos, confessamos nossos erros diante dEle. Ele que nos contempla e está dando ordens para novos tempos, novas estações, novas etapas, novos ciclos de nossas vidas. Haverá um grande avivamento.
As mudanças estão acontecendo de dentro para fora, porque nós estamos sendo livres, estamos desentulhando os poços. As iscas que engolimos do inimigo estão sendo vomitadas. Ele mesmo do seu trono está nos contemplando, está liberando paz, está liberando shalom. Vai andar em paz, porque essa acusação, esse fardo e essa doença foi removida no nome de Jesus. Vai em paz, vai em paz, vai em paz, porque o Senhor nos perdoou. Vai em paz, irmão.